Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Vamos ler um texto juntos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Hoje eu vou deixar você se sentar com muita calma. Pode sentar. Só para não te assustar logo no começo. Só para não te assustar um pouquinho agora. Cancela os compromissos, nós vamos sair tarde hoje. Fala com seu irmão, seu compromisso hoje é com Deus, tá? Deus pode aproveitar o seu currículo para realizar uma coisa aqui na terra. Mas Deus não trabalha com currículo. Ele trabalha com propósito. Deixa eu ver por onde que eu começo. Vamos começar pela Quadrangular São Joaquim. Essa igreja era improvável. Alguém pode ter falado assim: o pastor Stefano é pastor, parlamentar, federal, sobrinho do presidente nacional da igreja, já está há 30 anos sendo reeleito pelo Ministério Quadrangular de todo o Brasil. É claro que se ele assumir uma igreja, vai ser uma igreja já pronta, linda, cheia, porque não seria provável que ele assumiria uma igreja que não fosse assim. E aprove a Deus eu assumi praticamente algo que estava sem forma e vazia. A terra também era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando Deus disse: haja luz, houve luz. Aquilo que você diz, você tem esse poder. É uma das características da imagem e semelhança de Deus. Aquilo que você fala vai acontecer. Então o que está acontecendo hoje na sua vida? É fruto daquilo que você fala. Por acaso hoje à tarde eu já tinha visto isso, mas eu vi novamente. Fizeram um teste com um copo de água, só falando coisas positivas. E fizeram um estudo vibracional da água e descobriram que a água ficou enriquecida, energizada. E fizeram um teste também com a água, a pessoa murmurando, reclamando e falando mal dos outros. As moléculas, olha isso que impressionante, irmão. As moléculas da água se modificam e ela se torna tóxica. E aí, eu já sabia dessa pesquisa, mas hoje eu vi assim, se você sentar numa mesa que estiverem falando mal dos outros, detonando a vida dos outros, murmurando, reclamando da doença, da miséria, não tome água nessa mesa. E quando eu assumi a igreja,
eu virei motivo de piada para algumas pessoas que já perderam unção, fé e favor. E aí quando eu postava foto de 20 pessoas da igreja, alguém fica preocupado, mas vai colocar foto da igreja vazia? Sim, tem que registrar isso, para que todo mundo veja que não fui eu, mas foi o Senhor que fez. E hoje, quando alguém vê a igreja e fala assim, o que está acontecendo ali? Nada, é só um lugar cheio de improváveis. É uma igreja improvável, pastor improvável, cheio de improváveis. Eu era tão improvável que eu fugi de ser pastor 27 anos. Meu pai está ali, meu pai é pastor. E eu fugindo de ser pastor. Não comecei novinho não, irmão, 27 anos. E como é bom, irmão, ser improvável. É bom ser subestimado. Sabe outra coisa que é boa? Ser injustiçado. Mas por quê? Pergunta por quê, senão não vou falar também não, irmão. Me ajuda aí. Porque quando você é injustiçado, Deus toma suas dores. Mas quando você injustiça alguém, Deus vai tomar as dores dela. Aí você está mais ou menos lascado, irmão. Fala com o seu irmão, não mexe com quem é de oração não, hein? Quem são os improváveis? São aqueles dos quais não se espera muita coisa. Que já foram rejeitados, discriminados, sofreram a dor da rejeição na família, na amizade, no trabalho, em relacionamentos amorosos. Pessoas que foram trocadas por alguém. Deixa eu dizer algo para você, moça. Quem te trocou, te fez um bem que você nem imagina. Porque não tem a ver com falha sua, mas com o caráter de quem te traiu. Não fica se martirizando achando que você é pior das criaturas, porque essa pessoa perdeu uma pedra preciosa, que não vai achar mais. Os improváveis são aqueles que surpreendem, porque não se espera muito deles. Será que eu estou falando de alguém aqui essa noite? E a Bíblia, ela é recheada de exemplos dos improváveis. Adivinha quem que Deus mais usou? Só quem disse assim, eu não quero não, isso aí não é para mim não. Eu não sou capaz não. Não, eu não vou dar conta. Foi só esses que Deus usou. Davi, pastorzinho de ovelhas. Só conta para o seu irmão, que talvez a voz não está chegando atrás, fala assim, cuidava das ovelhas do pai dele. Sabe por que ele se tornou o rei de uma nação? As ovelhas de Deus, que é aquele povo? Porque ele cuidava bem daquilo que não era dele. Jesus falou assim, se você não cuidar daquilo que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Vou agora traduzir do alemão para o português. Se você não cuidar bem das coisas dos outros, como é que Deus vai dar aquilo que é seu? Puxar um peão nesse carro, que é o carro é da empresa. E pronto, já virou figurinha. Vou passar nos quebra-mola a 1000. O carro não é meu mesmo? Deus está vendo. Aí já passa de ser de improvável para provavelmente você vai se dar mal. Jesus está dizendo assim, eu só vou entregar na mão daqueles que cuidam bem daquilo que não é deles. Por que está cheio de igreja assim hoje? Que o pastor roubou a ovelha de alguém e montou a igreja. Porque ele não quis cuidar das ovelhas do pastor dele, ele quis ovelha para ele. É por isso que ele vai perder até aquelas que ele tem. Pastores que estão aqui, que sonham um dia ser pastor titular, cuida bem das ovelhas do seu pastor, para que Deus olhe isso um dia, dê as suas ovelhas para você. Tem alguém me entendendo aí? E aí, esquecido, todo mundo sabe a história, nem foi chamado na seleção, teve uma seleção de rei na casa dele,
Foi lá Samuel e entra Eliabe, Abinadab, Samar, os caras bonitão, preparados, os caras já eram da guerra, já era do negócio, entendeu? Não, esse cara aqui vai ser o rei. Até Samuel empolgou, aí Deus falou assim: não empolga não, Samuel. Porque você está olhando a aparência, olhando o currículo. A primeira coisa que eu olho é o coração. Eu sei que você já foi rejeitado, desprezado, subestimado, mas eu tenho uma boa notícia. O que ninguém viu, Deus viu. Deus conhece o seu coração. E tem coisas grandes para acontecer, tem coisas grandes para você realizar. Senão você não estaria aqui. Senão você não está aqui por acaso. Quem acha isso é um bobão. Porque Deus tem um propósito na sua vida tão grande que o Espírito Santo te trouxe aqui. Não está aqui só porque alguém te convidou. Deus usou uma pessoa para te convidar, o Espírito Santo te convenceu. Interessante, eu já vi fila para pregar, para cantar, fila para dançar, fila para aparecer no Instagram, mas fila para enfrentar gigante eu nunca vi. Ô pastor, vem aqui entrar na fila, joga uns problemas no meu peito aqui que eu vou resolver. Não tem. Mas Davi era assim. Como é que é? 40 dias esse cara está vindo aqui, vocês não fazem nada? Joga para cima de mim que agora eu vou resolver isso aí. Foi lá, andou, foi longe, foi no riacho, pegou 5 pedras lisas do riacho. Quem já foi na beira do rio e já viu aquela pedrinha lisa? Sabe por que ela está lisa? De tanto rolar na água. Porque tinha muita... Aquele lugar não tem lugar que tem mais pedra do que Israel. Pedra tinha lá no pé dele. Por que ele foi no riacho? Porque aquela pedra que estava ali, ela é toda deformada. Se você joga funda com ela, o vento vai desviá-la, não atinge o alvo, mas a pedra lisinha. Ô Jota, você já matou passarinho com bolinha de gude? Tá filmando, Jota? Naquela época que você era endemoniado. Eu sei. Aí é o seguinte, para te explicar, que tem gente que pensa, tudo brincadeira, né? Ele está brincando aqui. Davi sabia que só a pedra lisa atinge o alvo. Tá cheio de medalhão, figurão, bonitão e bonitona por aí, com caráter todo deformado, achando que Deus está usando eles. Deus só vai usar aqueles que deixaram o Espírito Santo moldar o seu caráter nas águas do Espírito, para tornar eles lisos para atingir o alvo. Antes eram pedras deformadas, agora são pedras lisas para o alvo, porque vão atingir o objetivo que Deus quer, porque deixaram o Espírito Santo rolar as águas e moldar o seu caráter, moldar o seu caráter, moldar os seus costumes, moldar o seu caráter. Nem Davi acreditava no que ele ouviu. Ele chegou lá, foi ungido. E lá no Salmo 23, versículo 5, ele diz assim: preparas-me uma mesa perante os meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele se considerava alguém vazio. Por isso, quando o cálice veio, encheu até transbordar. O que Deus tem para você, você tem que se esvaziar para receber. Da religiosidade, da maldade, pecados de estimação, preconceitos, opinião formada sobre tudo, né? Sobre tudo e ninguém muda. Só idiotas não mudam de opinião. O sábio muda porque ele sempre descobre que ele precisa aprender mais e algo estava errado, ele vai e muda de opinião. Quer falar assim, já mudou de opinião? Bobão falando, né? É claro, só sábio que muda de opinião. Pode continuar. Deus vê o que ninguém vê. Eu estou falando com improváveis aqui que até hoje talvez pensem que são improváveis de tal forma que nunca vão conseguir. Deus falou com Moisés assim: Moisés, depois de tirar o povo do Egito, aquela situação toda, falou: Moisés, sobe no Monte Nebo e me fala o que você está vendo. Moisés falou assim: estou vendo cascalho, calor, areia, pedras, deserto. Aí Deus olhou para ele e falou assim: é por isso que você não entra na terra. Josué, sobe no monte e fala o que você está vendo. Eu vejo as campinas verdes, vejo o rio Jordão e também vejo o mar, peixes
maravilhosos naquele rio, cachos de uvas tão grandes que 2 homens têm que carregar. Eu vejo tamareiras carregadas, nós vamos fazer o mel de tamareiras. Eu vejo também oásis no meio do deserto, porque do Monte Nebo você vê Jericó e vê até Jerusalém. Não sei como você se acha, mas aquilo que você enxergar é aquilo que Deus vai te dar, e é onde Ele vai te levar. É onde Ele vai te levar. Quando eu comecei no ministério, eu ia na reunião de pastores que era na Quadrangular da Floresta. E toda vez que eu me pegava assim distraído, eu tinha uma visão que eu estava pregando para pastores lá. Anos depois, recebi um convite. Sábado, primeiro sábado de tal mês, segundo sábado de tal mês. Stefano, dá para você levar a palavra? Vocês acreditam que depois de anos pregando, foi a primeira vez que o pastor Mário, meu tio, me viu pregando? E ele me viu pregando e falou assim: Stefano, nós vamos começar um seminário. Você poderia falar sobre o amor à igreja? Pronto. Eu preguei mais de 350 seminários pelo estado de Minas e 17 estados do Brasil, falando sobre o amor à igreja. Um dia eu estou na convenção estadual e eu teria uma palavra de 10 minutos. Aconteceu uma coisa lá, que a minha palavra não foi o tempo certo. Eu fiquei chateado. Era 4 etapas de convenção, 4 finais de semana. Na segunda semana, um pregador não foi, principal. Alguém falou assim: pastor Jerônimo, você que vai ter que pregar, fulano não veio. Ele olhou para mim e falou assim: não, olha o Stefano aí, ó. Fala para ele pregar. Stefano, é você. Imagina, convenção estadual. Aí eu cheguei, fui pregar. A hora que acaba a pregação, o pastor Mário falou assim: Stefano, você vai pregar essa palavra na convenção nacional. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, diz a palavra, e confia nele, o que você não pode, o que provavelmente você não alcança e não consegue sozinho, Deus vai preparar o momento, a ocasião e a situação para Ele te usar de acordo com o propósito que Ele tem para as pessoas, para essa terra, através da sua vida. Seja no seu trabalho, na sua família, no seu lugar de convívio, Deus tem algo poderoso para você realizar. Aí Moisés, imagina só Moisés, ele nasceu na realeza, matou um soldado e fugiu. E ficou 40 anos como pastor de cabras, cabritos, ovelhas de um sacerdote. O seu sogro era sacerdote. Vou só dar uma palhinha para você. Quando você está diante do sacerdote, recebendo a palavra do Deus que esse sacerdote serve, você vai deixar de ser improvável. Quando Moisés matou o soldado, ele achou que Deus estava com ele. Mas Deus não estava com ele nesse momento, apesar de ele ter feito justiça. 40 anos depois, como pastor de ovelhas, ele descobriu que não era nada. Aí Deus olhou para ele e falou assim: agora que você é um improvável. Porque se ele usasse Moisés no palácio, estava fácil, ele já estava lá dentro. Deus primeiro te tira do lugar, te esconde para depois te usar para mudar aquele lugar. E ele ficou escondido 40 anos. Aí Deus falou assim: Moisés, agora que você descobriu que não é nada, está na hora de eu me revelar a você. Segundo segredo, Deus é louco para se revelar a improváveis. Deus ama os improváveis. As coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as coisas vis e desprezíveis para confundir aqueles que pensam que são. E aí ele ouviu uma voz dizendo assim: Moisés, tira a sandália. Porque durante 80 anos você caminhou do seu jeito, foi onde você quis, você mandava na sua vida. Mas agora que você me conheceu, você não vai mais andar
com as suas sandálias. Eu vou te ensinar a andar no sobrenatural. Tem um cajado aí, Eric? Aí Deus perguntou para ele assim: Moisés, o que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado. É? Você sabe que o cajado representa a identidade dele. Isso aqui representa o quê? Quem a pessoa é, a profissão dela, o dom dela, a identidade dela. Isso aqui diz tudo sobre quem é Moisés. Pastor que cuida de ovelhas. Aí Deus fala assim: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Joga ele no chão. O cajado se transformou numa cobra. Moisés ficou com medo. Ele falou assim: não, Moisés, domina ela, pega ela. E ele pegou, se transformou num cajado de novo. Moisés, você, aos olhos de todos, é um improvável. Vou te ensinar uma coisa. Entrega a tua identidade para mim. Agora que você entregou sua identidade, é com a tua identidade que eu vou operar milagres. É com a tua identidade que eu vou levar a libertação para o povo. É com a tua identidade que eu vou. Não importa de onde você veio, da família que você nasceu, o seu sobrenome, o que disseram sobre você, o que praguejaram contra a tua vida, o que disseram que nada ia dar certo, disseram sobre o seu relacionamento, sobre a sua saúde, sobre a sua inteligência. O que importa é que quando você entrega a sua identidade para mim, está na hora do sobrenatural acontecer. Eu vou te usar para os meus propósitos. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que tudo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Deus não chama a pessoa só porque ela é capacitada. Ele capacita os seus chamados. Mas Josué, quem era Josué? Josué é o cara que pegava o paninho lá na tenda, limpava a tenda toda de Moisés. Tinha 700 mil homens lá. Quantos? Mas só um ficava na cola de Moisés. Olha lá, quem vem lá? Olha o puxa-saco do Josué. Fica só na cola de Moisés aí, ó. Daqui a pouco ele está limpando as botas lá do Moisés. Moisés ficava atendendo milhares de pessoas para aconselhamento. Josué estava ali do lado, servindo uma água, né? Organizando fila. Aí à noite ele ia lá, tirava a poeira da cama de Moisés, botava a havaiana dele lá, pegava uma aguinha do lado da cama para ele tomar à noite se ele precisasse. Tudo pronto, toalhinha estendida. E aí quando ele saía da tenda de Moisés, fechava a tenda, sabe onde que ele dormia? Na porta da tenda. Quem sabe Moisés precisa de mim no meio da madrugada, eu vou estar aqui. A Bíblia diz que, fala assim comigo, Moisés era servo de Deus. Josué, servo de Moisés. Está escrito lá, Moisés, servo de Deus, e Josué, servo de Moisés. Quem era Josué? Um improvável, escravo comedor de cebola, pepino, amassava barro com palha para Faraó. Provavelmente uma vida de escravidão e nunca teria sucesso, nem fama e nem riqueza. Mas um dia ele se conectou.
com o escolhido, com o homem também que um dia foi improvável, mas agora estava carregando uma missão e um legado dado por Deus. Agora eles estavam conectados. Diz a Bíblia que Josué servia Moisés. Não, você não entendeu nada. Você ainda não entendeu nada. O segredo para você um dia poder ter fama, não tem problema você ter fama não. O seu nome será famoso pelo que Deus fará na sua vida. Riquezas, honra, destaque, nada disso começa de repente. É plantado enquanto você está servindo. Porque quando você serve, ninguém vê, mas Deus está vendo você servir. Deus está vendo você servir. Deus está vendo você, cada momento, servindo, servindo, servindo. Josué vira um conquistador, cheio de autoridade. Aquele homem que um dia foi escravo, vocês não estão entendendo. Era um homem cheio de marca nas costas de tanta chicotada, nas pernas, talvez até cicatriz no rosto. Apanhou, foi humilhado. Mas um dia ele participou de um mover de Deus. Um mover de Deus em um lugar, e ele soube aproveitar o mover. E ele se tornou um servo de excelência, um servo de todo o coração. E ele então, servindo Moisés, ele entra na terra da promessa. A terra da promessa começou a ser conquistada por Josué. Ah, meu Deus. Imagina só, Estados Unidos invadem o Brasil. Tem muita gente querendo isso aí já. E aí de repente, os Estados Unidos vem com impostos pesadíssimos em cima de todos nós. Moradores de Contagem, de Belo Horizonte e tal, agora o imposto triplicou. Aí de repente, pastor Stefano começa a trabalhar para os Estados Unidos, vai lá na sua casa cobrar imposto. Você ia me amar, não ia? Traidor. Eu confiava nele, agora ele está trabalhando para a nação inimiga e cobrando imposto. Esse cara que eu estou falando é o tal do Zaqueu, irmão. Ele não era só cobrador de impostos não, do povo dele, ele era chefe dos cobradores. Propina, grana, roubava. Baixinho lá e tal. Provavelmente todo mundo, esse cara vai para o inferno. Ele ficou sabendo que Jesus passaria naquele lugar. E ele se colocou então em cima de uma árvore. E no meio daquela multidão tremenda, Jesus olhou para ele. Falou: Zaqueu, desce aí, rapaz. Hoje eu vou lá para sua casa. Deixa eu ver se você está entendendo. Peraí. Eu tenho que contextualizar para você entender. Até Jesus foi odiado naquele momento. Porque ele estava de papo com um cara que era ladrão, cobrador de impostos, que maltratava o seu próprio povo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não queira ser admirado e bem falado em um planeta onde um homem que não fez nada de errado foi crucificado. Tudo ilusão. Quer que fale bem de você? Se você estiver praticando o que o reino ensina, vão falar mal. Imagina só Jesus. Eu não sei, vamos pensar alguém aqui. Ah, não vou falar isso não. Não falo não, tá filmando. Tá filmando. Imagine só que Jesus aparece aqui hoje, ao invés de na sua casa, que você diz que é de Jesus, que é de Deus, que é pai, jejum e ora, vai tomar ceia hoje. Jesus resolve não ir na sua casa, mas vai para a casa do Xandão. A maioria desviar aqui, ó. Pastor, estou trocando de religião. Mais ou menos isso que aconteceu, para você entender. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Todos esperavam que provavelmente o Messias, o libertador, viria com a coroa na cabeça,
sentado num trono com um grande exército para liberar todo o povo israelita da mão dos romanos. Mas Jesus, não, deixa eu te falar, Jesus não. Deus preferiu pisar na terra como um improvável. Deus pisou na terra e andou no meio dos improváveis. Aí chega Jesus escolhendo só nego que ninguém queria saber deles. Todos de 15 a 20 anos de idade, só Pedro tinha mais de 20. E tem jovem hoje falando assim, não, eu vou esperar fazer um seminário, estudar muito para poder falar de Jesus, eu só não falo por causa disso. Pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Janaro, acabaram de se converter, 1 ano e meio depois já estava viajando com o missionário, abrindo obra, sabia quase nada de Bíblia e estava lá, expulsando demônio, curas, com a vontade de mudar o mundo e servir o reino. Totalmente improváveis, 4ª série de grupo, outro com 5ª série. O pastor Antônio, meu tio, que já está na glória, ele estava trabalhando de servente de pedreiro, estava estudando inglês, ele foi autodidata, aprendeu inglês sozinho. Aí os caras falaram assim, ô Tonho, pra que você está estudando inglês, rapaz? Você não sabe nem português. Mais ou menos isso. De repente, ele me ensinou isso. Tem coisa que você faz hoje que você acha que não serve para nada, mas um dia vai servir, você nem imagina. Ele estudou inglês lá sozinho. Depois de anos era um pastor abençoado, pioneiro, fundador da Quadrangular em Contagem, em seminários, sendo intérprete de chinês, de americano, de inglês. Deus ama os improváveis. Então fala com o seu irmão, fala, Deus me ama. E olha só, Deus preferiu vir numa família humilde, que provavelmente ninguém acreditaria, uma família improvável, cresceu num ambiente improvável, andou com gente improvável, disseram, provavelmente ele está morto e não volta, mas ele é improvável, então ele resolveu voltar no domingo, no 3º dia ele resolveu voltar, ficou mais 40 dias e disse assim, eu estou indo para o papai, mas logo logo eu volto, porque profetas improváveis, desacreditados, que foram presos, julgados em covas, perseguidos por muitos, eles falaram que eu viria. O meu pai usou eles, o meu pai tem me usado. Estou mandando para vocês o Espírito Santo, que só tem de frágil a imagem da pomba, mas ele é poderoso e tem fogo para derrubar, para jogar sobre a igreja, sobre a sua igreja. Ele é poderoso. Ei! Zaqueu tomou uma atitude. Quando você toma uma atitude e faz de tudo para entender, ou ver, ou saber quem é esse Jesus, ele vai ter que parar para olhar para você. Que tal sair daqui hoje como um provocador de milagres? Fazendo coisas que ele vai ter que parar ou levantar do trono para olhar para você. Não. Pessoal, desce lá e resolve, porque esse aí tá cheio de fé. Essa aí tem jeito não. E aquela mulher, uma vida moral destruída, rejeitada pela sociedade, todo mundo sabe. Envergonhada, porque ela teve 5 homens na vida dela, estava já com o 6º, que nem era marido dela. E ao meio-dia, para não encontrar com ninguém de manhã, afastada, Jesus, sabe o que ele fez? Todo judeu passava por fora, mas ele resolveu passar por dentro. Muita gente resolveu passar por fora da tua vida, da tua casa e te desprezou. Mas Jesus resolveu te encontrar lá onde você estava. Encontra com aquela mulher, e aquela mulher fica tão maravilhada, que ela passa a ser uma missionária. Agora, segura essa aí, por favor, não levanta as cadeiras, não sai gritando. Se você escolhe Deus, o mesmo lugar da tua vergonha será o lugar do teu avivamento. Vai ser o lugar do agir de Deus poderoso na sua vida. Lembra de José?
jogado numa cova, vendido como escravos. Agora ele trabalha na casa de Potifar, na fazenda de Potifar, servindo Potifar. Potifar ficou maravilhado que esse rapaz é top. Você chegou aqui, José, mudou tudo. Você administra, você organiza, mas aí o diabo levanta a própria mulher de Potifar para tentar agarrar ele. Ele foge, as vestes ficam ali na mão dela, uma parte das vestes. Falou, ele me assediou, e ele vai preso, injustiçado. Alguém disse, provavelmente vai morrer na cadeia. Mas José era um improvável. José é chamado para interpretar um sonho do faraó. O faraó fica tão maravilhado que além de interpretar o sonho, ele ensina o que deve ser feito para ter fartura na época da falta. Sabe o que ele ensinou? Tira 1/5 de tudo que produzir. Fala quanto? Tira 1/5 de tudo que produzir e guarda, porque vai ter comida para 7 anos. Foi um judeu que ensinou isso. José, tira 20% da tua renda e guarda. E aí, imagina só, o faraó ficou maravilhado, tirou o anel e falou assim, José, vem cá. Vem cá, José. Vem cá, José. É o seguinte, a partir de hoje, eu, o faraó se chamava de Deus, né? Eu sou Deus no Egito, mas abaixo de mim quem manda aqui é José. Colocou o anel nele. Agora, imagina José chegando na casa de Potifar. Potifar, Potifar tá aí? Potifar vem aqui te avisar que agora eu sou patrão do meu ex-patrão. Tá aqui, ó, o pastor Lucas, ó. Ficava me dando caldo lá na piscina, me afogando. Agora eu sou patrão dele. Opa, ó, Lucas, eu era o tamanho do Mateus, né? É o seguinte, ó. Fala com o seu irmão aí. Fala com o seu irmão aqui, ó. Me trata bem. Fala com ele, você já sabe, né? Amanhã posso ser seu patrão. Não só virou patrão do ex-patrão, como virou patrão de quem um dia jogou ele na cova. Eu tô tendo uma visão. Essas pessoas vão receber isso agora. Pessoas que favoreceram você para a derrota, trouxeram escassez, riram de você, disseram, porque eles estavam no auge, olharam para você e disseram, você não é nada. O Senhor vai te usar para estender a mão para esses miseráveis e dar a eles o que comer, porque você será superior a todos eles. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Porque aí então amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não é sobre a minha, é sobre a cabeça daquele que é seu inimigo. As brasas vivas que constrangem todo o mal que ele fez contra você. E faz ele lembrar sempre de que o mundo está girando e que uma hora você está em cima, mas uma hora você está embaixo. Pedro, improvável, pescador, impossível, impulsivo, instável, até negou Jesus 3 vezes. Até riram dela lá, olha o Pedro afundando. Ele começou a afundar. Ele afundou, mas foi o único que andou sobre as águas. Tem gente rindo de você porque você falhou no meio do caminho, mas eles nem tentaram.
Fala assim comigo, só erra quem tenta. Só tem sucesso quem teve sucessão de fracassos. Está comigo ainda, irmão? Pedro cometeu um erro de negar Jesus 3 vezes. Foi o pior erro dele. Mas Jesus, quando ressuscitou, falou o quê? Avisa Pedro que eu tenho lá pegar ele agora, vai ver só. Não. Avisa Pedro que eu estou de volta. Tá tudo bem. Eu cumpri, eu ressuscitei. A verdade é que o seu pior erro não define o seu chamado. Vamos conversar? Deixa eu sentar aqui. Vamos falar um pouquinho de igreja. Igreja deveria ser o lugar do refrigério, da paz, da alegria, de tirar peso das costas e lugar de descanso. Eu não estou falando da nossa igreja, tá? Para ficar bem claro. Mas a igreja se transformou ao longo do tempo num lugar de tortura, onde as pessoas se vigiam para acusar o pecado uns dos outros. Tem gente que essa noite, já foi machucado pela igreja. E o que mais me assusta hoje é que o mundo não está se preocupando muito com a gente. Deixa para lá feiticeiro, bruxo, não estou falando disso. O pior feitiço é o feiticeiro disfarçado de gospel. Sempre fazendo oração contrária à sua vida. Te abraçando e rindo, mas morre de inveja de você. Não entendeu o evangelho. Ele prefere ter uma capa de religiosidade do que entender o cerne do reino de Deus. E aí quando ele vê um improvável, que começa agora a ter unção e ser transformado, ele não se conforma. É tão terrível, irmãos, que hoje nós vemos um show pela internet de pessoas que estão achando erros ou supostos erros de igrejas e líderes Pastor Davi estava na reunião de pastores, onde deu uma palavra, pastor Mário achou muito pertinente. Toda divisão, fala comigo, toda divisão é baseada em mentiras. Para eu dividir uma igreja, eu tenho que arrumar um justificativo para jogar a culpa na minha liderança para o povo ficar do meu lado. Aí o pastor Davi falou uma coisa lá, a pessoa comprou casa, os filhos estudaram, tudo com recurso do altar. Se formaram, compraram sua roupa, têm sua profissão, tiveram chance. A maioria dos pastores nunca foram CLT e talvez não daria certo em lugar nenhum, mas Deus chamou ele para o sacerdócio, está ali sendo sustentado e sendo abençoado. E aí, quando menos se espera, ele morde a mão com onde o alimentou e cospe no prato que ele comeu. Mas ele tem que arrumar culpados para o povo ficar convencido de que ele é bom, santo e imaculado. Eu não estou querendo aqui trazer tristeza para o seu coração. Estou falando de realidade. Cuidado com quem você dá acesso à sua casa e à sua mesa. Cuidado com as mesas que você assenta e presta atenção das quais você deve se levantar rapidamente e nunca mais voltar. Deus vai te livrar de mesas que você nem vai entender, mas eu sei, eu vou te explicar. Quando você saía dessas mesas, falavam coisas sobre você que você nem sabia. Tinha um cara que a profissão dele era perseguir cristão, matar cristão, apedrejar cristão, consentir com a morte de cristão. Estevão, cheio do Espírito Santo, teve uma visão, ele viu Deus e à direita do trono, o Filho do Homem sentado, e os dois se levantaram para ver a morte de Estevão. Ele viu isso nos céus, e quando ele disse isso, apedrejaram ele com mais força ainda. Estava lá um jovem chamado Saulo de Tarso, cheio de cultura, criado aos pés de Gamaliel, bem de vida, resolvido, conhecedor da palavra, da lei, um homem catedrático. Ele não era um improvável. Todo mundo esperava alguma coisa de Paulo. E aí ele fala assim: pessoal, vamos agora para Damasco, numa nova incursão. Fiquei sabendo que tem cristãos lá e nós vamos pegar todos. Vamos prender, vamos apedrejar, se precisar vamos matar.
Aí no meio do caminho uma luz bate nos olhos dele. Pá! Ele cai no chão. E ele percebe que está cego agora. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele sabia que aquela era a voz do Senhor. Senhor, eu nunca te persegui, por que o Senhor está dizendo isso? Saulo, eu estou querendo dizer o seguinte: quando alguém persegue os meus, está perseguindo a mim. Alguém que não era improvável, agora vai se tornar um improvável, sabe por quê? Ele disse assim: você perseguiu e matou, mas agora eu estou levantando você para sofrer e ser perseguido e apanhar e pagar um preço por causa do meu nome. Olha que Deus é esse que você serve. Transforma o pior inimigo do seu povo agora em seu servo. Agora Paulo é um improvável, apanhando naufrágios, perseguições. Deus não escolhe padrões, Ele escolhe corações. O improvável é o ambiente favorito de Deus. Por que pela graça sois salvos? Para que ninguém se glorie. Você não está entendendo? Deus entrou naquela vida miserável que nós tínhamos. Deus entrou naquele charco de lodo e lama, pecado, fedendo. Porque aí, quando a salvação vem, não foi mérito meu, não foi minha santidade, não foi meu conhecimento, não foi porque eu sou melhor do que alguém, foi pela graça. Ela é de graça, mas não foi de graça, custou o sangue de um justo, de um improvável que foi para a cruz, ressuscitou por mim e por você, e Ele vai servir hoje o próprio corpo e o sangue para nós. E Ele disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida. Aquilo que desqualifica, que desqualifica você para os homens, te qualifica para Deus. Porque Deus quer usar aqueles que não são para confundir os que são, as coisas vis para os fracos para confundir os fortes. Deus está levantando uma nação aqui nessa igreja. Pastor, como é que Deus vai revelar o propósito dele na minha vida? Ele vai usar processos. Como é que é o processo, pastor? Com Jesus tudo é muito bom. Não. O processo inclui esmagar a uva para sair vinho, triturar a azeitona para ter azeite. Vou te contar, antes que alguém diga para você que parece que Deus te abandonou, você vai ser espremido, esmagado. Quer ter unção, quer ter o azeite, vai ser esmagado. Como assim, pastor? Seu caráter, vida sentimental, emocional, é uma transformação. Alguém disse para mim: eu não estou bem, pastor. Eu falei: isso faz parte. Sabe o que faz parte do ministério e do chamado? Solidão, abandono, traição, ser mal compreendido, ser mal falado, caluniado. Jesus falou assim para eles: assim como o Pai me enviou a mim, eu envio a vós outros. Como é que foi que Deus enviou ele? Para o povo dele, para ser rejeitado e morto pelo próprio povo. Por isso que eu falei, não estou preocupado com feiticeiro, não estou preocupado com a própria igreja, que persegue aqueles que agora guardaram a unção e a palavra, que guardaram os remanescentes da fé, que guardaram os dons do Espírito, os dons de cura, ciência. Aqueles que são administrados pelos 7 Espíritos de Deus serão perseguidos, mal compreendidos, porque Deus não está conformado. Ele está inconformado com este mundo e falou para você também: não se conforme com esse mundo, não toma a forma dele. Seja alguém que o mundo não pode te moldar, mas sim o Espírito Santo de Deus te molda. O Espírito Santo de Deus. Ei, se dependesse de currículo, Davi nunca seria rei. Deus não consulta a opinião dos homens para realizar e cumprir o propósito dele.
O improvável de hoje é o testemunho de amanhã. Eu estou orando, pedindo a Deus para dar muita saúde para os meus inimigos, aqueles declarados e os ocultos também. Porque eu quero que Deus prepare, não é arquibancada, é um camarote para eles. Eles com muita saúde, no camarote. Um falando para o outro assim, o que vai ter hoje? Que show será hoje? Aí quando a cortina se abrir, eles vão ter que olhar. O show de hoje é a tua vitória. Eles viverão para ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Viverão para ver o que Deus tem preparado, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque quem te ignora hoje vai ter que te reconhecer depois. E o pior, a cara de pau, deixa eu contar aqui. Sabe o que eles vão fazer, Eric? Eles vão pegar uma foto antiga sua, junto com eles, entendeu? E vão ter a cara de pau e falar assim, sabe o Eric? Você viu o que Deus está fazendo na vida dele? Ó, nós era amigo, ó. Olha a foto aqui. Ele te ignora hoje, mas quando você ficar, Deus levar a sua fama aos 4 cantos da terra, ele vai ter a cara de pau e dizer assim, lá na internet, ó, nós era amigo. Tá vendo? Ó, eu andava com ele, ó. Te sacaneou a vida inteira, depois fala, ó. Ei, Jesus. Deus está levantando uma geração de improváveis nesse lugar. Gente desacreditada, desajeitada, esquecida, mas o céu já decidiu. Você não é comum, você é escolhido, e escolhido não tem escolha. Fica de pé no seu lugar, escolhido não tem escolha. Prepare-se, porque aquilo que ninguém esperava virá sobre a sua vida. Deus vai fazer através da sua vida algo que vai surpreender todos aqueles que não só voltam. Parecia impossível. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Deixa eu contar pra vocês uma coisa aqui. Olha lá, tem muita gente aqui que o diabo resolveu fazer da história da vida deles um rascunho bem mal feito. E aí o diabo colocou um ponto final, agora acabou. Mas que história é essa do cara da uma de autor, se só quem pode escrever a história da minha vida é o autor da minha vida? Aí Deus veio na minha e na sua vida e falou assim, diabo, onde você colocou um ponto, é vírgula, vai continuar a história. E agora sou eu que vou escrever. É isso acontecendo na nossa vida. Deus está reescrevendo a nossa história. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.